Boa noite, gente. Vamos lá para a nossa 7ª aula. Nós vamos falar hoje sobre os elementos da obrigação jurídica tributária. São 4 elementos. Nós vamos estudar um por um. Vamos lá. Inicialmente, vamos apresentar um conceito de extrema relevância para o direito, o conceito de obrigação jurídica. O que é uma obrigação jurídica? Podemos dizer, de maneira bem simples, que obrigação é um vínculo que une o sujeito ativo a um sujeito passivo. O sujeito ativo é o credor, aquele que tem o direito de cobrar uma prestação de quem? Do devedor. Sujeito passivo, por sua vez, é o devedor, aquele de quem o sujeito ativo pode cobrar essa prestação. No caso do direito tributário, instaura-se também uma relação jurídica que envolve o credor do tributo, que é o sujeito ativo da obrigação tributária, e o devedor, que é o sujeito passivo da obrigação tributária. No caso, né, gente, nós, contribuintes, nós somos os devedores, nós somos o sujeito passivo da obrigação jurídica. Feitas essas considerações iniciais, passemos agora ao estudo dos elementos que integram a obrigação jurídica tributária, que são eles. Letra A, hipótese de incidência, sujeito ativo e sujeito passivo, a base de cálculo e a alíquota. Então, esses 4 elementos que integram a obrigação jurídica tributária. Vamos ver cada um deles. Parece difícil, mas não é, gente. É só a gente reparar no nome. Hipótese de incidência. A hipótese de incidência é o fato descrito na lei em abstrato como apto a gerar obrigação tributária. É o fato descrito na lei em abstrato. Por quê? A lei ela fala de um modo geral. Quando eu falo essa palavra abstrata, é falando que a hipótese de incidência ela é tida na lei como algo abstrato, como algo geral. Nós vamos ver. Chamamos de fato gerador o fato real, o fato concreto, que dá origem à obrigação de pagar o tributo. Exemplo aqui para ficar mais claro. A hipótese de incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, é a propriedade de um imóvel urbano, ou seja, essa é a hipótese de incidência. A propriedade de um imóvel urbano incide o IPTU. Já o fato gerador é a situação concreta de uma pessoa que tem imóvel urbano e por isso deve pagar imposto. Por exemplo, eu não tenho casa. A hipótese de incidência do IPTU, ela existe, está lá na lei. Mas ela se aplica para mim? Para mim existe o fato gerador? Não, porque eu não tenho casa. Então, a hipótese de incidência é apenas uma hipótese. Está na lei como abstrato. Já o fato gerador é o fato, o que é real, é o que acontece na vida. Se eu tenho um carro, eu vou pagar o IPVA. Se eu tenho uma casa, eu vou pagar o IPTU. Se eu não tiver isso, se não existir o fato gerador, a hipótese de incidência vai existir normalmente, porque vai ter essa hipótese lá na lei. Ela só não vai aplicar para a minha vida. Só vai aplicar na minha vida quando eu possuir o fato gerador, ou seja, conseguir uma casa, conseguir um carro. Aí a lei vai se aplicar a mim. Segundo Torres, que é um autor, fato gerador é a circunstância da vida, representada por um fato, ato ou situação jurídica, que definida em lei dá nascimento à obrigação tributária. Então, a obrigação tributária nasce com fato gerador. Eu só vou ter obrigação de pagar IPTU quando eu tiver uma casa. Pouco importa se o fato gerador do tributo foi um fato lícito ou ilícito. Se eu perguntar isso na prova, vocês vão saber responder? Por exemplo, o tributo é devido da mesma forma, mesmo se a pessoa tiver roubado, gente. Assim, por exemplo, se a renda for auferida por meio de uma atividade ilícita, é devido, assim, o imposto de renda. O maior traficante do Rio de Janeiro movimenta milhões. Ele tem que pagar o imposto de renda, independente se ele conseguiu isso através de uma atividade ilícita, que é o tráfico de drogas. No exemplo de Torres, a renda auferida com o jogo proibido ou com a prostituição
é fato gerador de imposto de renda. Ele foi um pouco infeliz com esse exemplo aqui da prostituição, porque prostituição não é uma atividade ilícita no nosso país. Não é uma atividade regulamentada, mas não é ilícita também. Ele foi um pouco infeliz nesse exemplo. Agora que jogo proibido, por exemplo, jogo do bicho, pessoa é bicheiro, ganha milhões no jogo do bicho, ele vai ser tributado. Óbvio que se a polícia descobrir, né, que ele tem essas atividades ilícitas, ele vai ser preso e responder por isso. Mas se ele conseguir deixar isso oculto, vai só incidir a tributação em cima disso, independente de ser uma coisa lícita ou ilícita. Uma vez ocorrido o fato gerador, deve-se pagar o respectivo tributo. Uma vez que eu tenho um carro, eu tenho que pagar o IPVA. Uma vez que eu tenho uma casa, eu tenho que pagar o IPTU. Beleza? Então, a gente viu agora o primeiro elemento da obrigação jurídica tributária, que é a hipótese de incidência. Agora, nós vamos ver o segundo elemento, que é o sujeito ativo e sujeito passivo. Vamos lá. Sujeito ativo e sujeito passivo. A gente já começou a ver isso lá no início. Sujeito ativo é aquele que tem a titularidade do crédito tributário, tendo o direito de cobrá-lo e de arrecadá-lo. É também chamado de capacidade tributária ativa. Quem tem o direito de cobrar o tributo da gente? Quem detém tal capacidade é o Estado, por intermédio da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O direito de cobrar tributo é indelegável, ou seja, você não pode passar isso para outra pessoa, não podendo ser transferido. Contudo, pode ser editada uma lei delegando-o, o que chama de parafiscalidade. Ocorre então quando um ente diverso daquele que institui o tributo, por lei, é autorizado a arrecadá-lo. Como tudo no direito, a gente tem exceção. Então, vamos por partes. O que é a regra? A regra é que o tributo é indelegável, não pode ser transferido. Porém, é uma exceção, pode ser editada uma lei que delega. Ou seja, vamos um exemplo. O Estado aqui, ele possui capacidade de cobrar um tributo, mas ele quer dar um incentivo para os municípios. Ele cria uma lei delegando ao município o direito de cobrar esse tributo. Isso pode? Pode. É chamado de parafiscalidade, quando ocorre essa transferência do direito de arrecadar um tributo. Beleza? Sujeito passivo. Somos nós, gente, é o devedor do tributo, o detentor da chamada capacidade tributária passiva. De regra, abrange qualquer pessoa, física ou jurídica, que pratica o fato definido na lei como gerador de tributo. Assim, todo aquele que é proprietário de um veículo automotor deve pagar imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Por exemplo, se uma empresa é proprietária de um veículo, ela tem que pagar o IPVA, a pessoa jurídica. Se uma pessoa física, como eu, sou proprietário de um veículo, eu tenho que pagar o IPVA. Inclusive, amanhã vence a minha, acho que terceira parcela do IPVA. Teve ótimo que eu lembrei. Cabe apontar que as convenções e os acordos firmados entre particulares, nos termos do artigo 123 do CTN, não têm qualquer valor para a fazenda pública. Prestem atenção nisso. Dessa forma, quem tem o dever de pagar o tributo não se livra da obrigação de pagá-lo, transmitindo para o outro essa incumbência. Por exemplo, quando a gente aluga uma casa e fala assim, o PTU, ou pessoa que vai morar na casa, é por sua conta. Se o locador e locatário acordam que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU se transfere daquele para o locatário, nem por isso o locador poderá opor à pretensão do município tal ajuste para se livrar do vínculo obrigacional. Isso é muito importante, gente. Por exemplo, eu tenho uma casa e eu alugo essa casa. Eu faço um contrato com a pessoa e falo, olha, você tem que pagar o IPTU. A pessoa mora na minha casa há 5 anos. O município vai e entra com uma ação de execução me cobrando esse IPTU. Eu posso juntar lá no processo o contrato, falar, não, aqui ó, juiz, eu tenho com a Maria aqui um contrato, que ela, que alugou minha casa, tem a obrigação de pagar o IPTU. O juiz vai falar, ok, vou cobrar da Maria? Não, gente, quem é a dona do imóvel? Sou eu. Então, independente se eu fiz esse contrato com a Maria,
quem tem que arcar com tributo sou eu, o sujeito passivo da relação tributária. Beleza? Base de cálculo. A base de cálculo é um valor que servirá de referência para o cálculo do tributo devido, ou como sintetiza Torres, a base de cálculo é a grandeza sobre a qual incide a alíquota indicada na lei. A base de cálculo pode ser expressa em dinheiro ou qualquer outra grandeza. No caso do IPTU, por exemplo, trata-se do valor venal de venda do imóvel. No caso do imposto de renda, é o total de rendimentos obtidos de um dado período. Então, a base de cálculo, a gente vai lembrar que é a referência para o cálculo. Qual que é a referência de cálculo no caso do IPTU? No caso do IPTU, é o valor venal. É o valor que, quando você tira aquela certidão lá na prefeitura, aparece lá o valor do seu imóvel. Quase sempre é bem abaixo do valor real de mercado. Já no caso do imposto de renda, a base de cálculo é o total de rendimentos que eu obtenho durante os 12 meses do ano corrente. Então, base de cálculo é referência para o cálculo do tributo. Cada tributo tem a sua base de cálculo. Essa base de cálculo ela pode ser expressa em dinheiro ou qualquer outro tipo de grandeza. Beleza? Alíquota. Por fim, a alíquota é um critério legal, geralmente um percentual. Quando eu falo em alíquota, eu penso em porcentagem, que incidirá sobre a base do cálculo. Basta que você se lembre das distintas alíquotas do imposto de renda, que varia de acordo com a faixa de renda do contribuinte. Lembra quando a gente falou do imposto de renda? De X a X, tal alíquota. De X a tanto, tal alíquota. De tanto a tanto, tal alíquota. Quando eu falar de alíquota, a gente vai lembrar de porcentagem, que vai incidir sobre o quê? Sobre a base de cálculo. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Hoje eu não vou passar exercício, mas absorvam o que foi falado hoje aqui na aula, que futuramente a gente vai fazer algumas questões. Tá bom? Boa noite, qualquer coisa eu estou à disposição.